A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 10 do terceiro trimestre, que traz por título O Funcionamento da Igreja. Vamos saber como deve ser organizada a igreja e a diferença entre a igreja como organismo e também como uma organização. Se você não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama a dinâmica, pode ficar despreocupado que nós somos um canal completo. Nós postamos tanto videoaula como também a dinâmica, viu? A dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal e está sensacional. Você gosta de dinâmica? Por gentileza, deixa aqui nos comentários, #AmoDinâmica, que eu vou deixar a parte de novo todo especial. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula em nome de Jesus. Lição de número 10 dos pré-adolescentes do terceiro trimestre. O funcionamento da igreja. Veja só, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte. A igreja, ela é constituída do seguinte, ela é uma organização. Enquanto organização, ela precisa respeitar as leis do seu país. Senão ela vai ser fechada mesmo. Por qualquer presidente, qualquer deputado, qualquer juiz poderá fechar a igreja, desde que ela não siga as regras do seu país. Mas também a igreja é um organismo. Enquanto a igreja é um organismo, quem toma conta da igreja, quem protege a igreja é o nosso Deus, tá ok? Enquanto organização, precisa ter documentação, senão ela não vai ser nem aberta. Mas enquanto organismo, é o nosso Deus que está nos guardando, nos protegendo em qualquer situação. É por isso, irmãos, que a leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 13, e também Romanos, capítulo 12, versículo de número 8. Eu recomendo que você faça a leitura com a sua turma, até porque já vai servir de conhecimento para os mesmos, tá bom? Vamos para Conhecendo Mais de Deus, que funciona como a nossa introdução. Você sabe explicar para que servem as leis? No Antigo Testamento, enquanto os israelitas peregrinavam no deserto, rumo à terra prometida, houve a necessidade de criar regras que orientassem como eles deveriam se comportar, haja vista que os hebreus viviam de acordo com como aprenderam no período em que estiveram no Egito. Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 8. Ou seja, irmãos, as leis fazem parte da nossa vida desde que nós nascemos. Todo ser humano, em todas as épocas, sempre houve a necessidade de existir as leis. Até porque as leis servem para dar um padrão. Saber o que pode, o que não pode fazer. O que deve e o que não deve. E quando você não faz a sua parte, quando você não cumpre com seus deveres, você vai estar sofrendo punições, castigos. Tá ok? Então as leis servem para lhe dar uma orientação, sabe o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E quando a pessoa quebra essa lei, agora vem os castigos. E é isso que vamos estar estudando hoje em nome de Jesus. Nós precisamos conhecer o funcionamento da nossa igreja para que nós possamos entender por que fazemos ou por que não fazemos determinadas situações. Se a lei permite ou a lei não permite. Vamos estudar agora o nosso primeiro tópico. Primeiro tópico da lição número 10. A igreja respeita as leis, no item 1. Guiados pela lei, no item 2, Jesus e as leis. Vejamos o seguinte, irmãos, a igreja respeita as leis. Nós precisamos estar respeitando tudo, até porque, irmãos, nós devemos estar sujeitos às autoridades. Vejamos o que o comentarista colocou na nossa revista. Respeitar as leis faz parte da vida em sociedade. As leis existem para que as pessoas não façam tudo conforme o que pensam ou querem fazer. A igreja está inserida na sociedade e, portanto, deve obedecer às leis do país, desde que não contraria a palavra de Deus. Ou seja, como a igreja está aqui nesta terra, está na sua cidade, no seu país, precisa também respeitar as leis da sua cidade e do seu país. Sabe por quê, irmãos? Se todo ser humano fizesse o que queria, se cada igreja fizer o que quer, vai virar maior confusão. As leis funcionam para isso, irmão, para dar limite aonde você pode, aonde você não pode, o que você deve, o que você não deve, porque assim vai seguir um certo padrão. Existe um certo padrão na sociedade que é permitido fazer ou não, e a igreja também precisa estar sobre essa orientação. Não é recensear o direito da igreja, não, irmãos, é entender que todo ser humano tem direitos e tem também deveres, e a igreja precisa ter esse respeito, principalmente nós, irmãos, que conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos a questão do respeito, da orientação, da submissão. Precisamos demonstrar mais ainda através das nossas atitudes. Vamos agora para o nosso tópico com o item 1, guiados pela lei.
O Senhor chamou Moisés no Monte Sinai e entregou a lei ao seu povo, também conhecida como 10 Mandamentos. A finalidade dos 10 Mandamentos era conduzir o povo de modo santo e espiritual. Neles estão contidas as orientações a respeito de assuntos morais, civis e cerimoniais que faziam parte do dia a dia de Israel. No Novo Testamento, o mestre disse que não veio para desfazer a lei ou palavras dos profetas, antes veio para cumpri-las e confirmá-las. Assim, o mestre fez, deixando o exemplo para todos que viessem após ele. Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Veja só, meus irmãos, o povo de Israel, desde o deserto, Deus começou a dar orientações e as leis a Moisés, para que o povo pudesse estar seguindo. Como é que o povo de Israel ia saber qual era a vontade de Deus, se Deus ainda não tinha dito, se Deus não tinha revelado? Logo, Deus se revela agora a Moisés e passa os seus mandamentos, a sua lei, para que Israel pudesse estar agradando. Logo, todas as pessoas que quisessem agradar a Deus precisam cumprir com a sua lei. Mas todas as pessoas que não quiserem cumprir a sua lei vão sofrer também suas consequências. Dê para você entender? A lei veio para que o povo pudesse estar cumprindo e fazendo assim a vontade do Senhor. Mas as pessoas que não acreditam ou desacreditam na palavra de Deus, essas pessoas são desobedientes, estão quebrando o mandamento do Senhor. E todas as pessoas que quebram o mandamento, que quebram a lei, vão sofrer suas punições, os seus castigos. E aqui nesta terra, se você quebra uma lei de trânsito, você vai ser punido, vai receber multa, vai chegar na sua casa. Assim também acontece na nossa vida espiritual e assim também aconteceu com Israel no deserto. Quando Deus começa a trazer orientações agora a Moisés, quando é o seu comportamento, o processo de purificação, a questão da pessoa castigasse alguém, matasse alguém, começa a haver agora várias punições para que o povo possa ter ordem. O ser humano precisa receber ordem para que as coisas possam funcionar normalmente. Não pode todo mundo fazer o que quer, tem que ser orientado. E as leis veio para estar trazendo orientações para todo mundo. Vamos agora para o nosso tópico 1, o item de número B, Jesus e as leis. Quando veio a este mundo, ele fez questão de andar conforme as leis da sua época e obedeceu rigorosamente o Império Romano, dando tributo a César e aos reis da ocasião. O apóstolo Paulo confirmou os mesmos princípios e falou sobre a necessidade de obedecermos às leis e às autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7. Veja só, meus irmãos, a Bíblia deixa bastante claro que toda autoridade foi constituída pelo Senhor. Quando eu digo assim que foi constituída, quer dizer que Deus permitiu para que assim pudesse estar acontecendo. Logo, nós que somos cristãos, que conhecemos a Deus, precisamos estar sujeitos às autoridades, precisamos respeitar, precisamos obedecer, precisamos estar orando. O cristão que conhece a Deus, ele não fica xingando, provocando as autoridades. Muito pelo contrário, ele deve estar seguindo as orientações com muito respeito, com muito amor. Não quer dizer que ele concorde com tudo, mas precisa respeitar todas as leis, senão ele será punido. E quando fala que ser punido, irmãos, é porque fez coisa errada. A lei vai estar punindo as pessoas que fazem as coisas erradas, têm comportamento errado, porque a lei veio exatamente para isso, para estar coordenando e orientando o ser humano o que deve e o que não deve. E o Senhor Jesus Cristo deixou bastante claro que ele próprio cumpriu a lei, ele pagou imposto, assim como os demais. O apóstolo Paulo sempre estava ensinando a necessidade também do respeito. E eu não sei porque hoje, irmão, cada vez mais, as pessoas têm feito de tudo para desobedecer as leis, desobedecer as autoridades, pensando que esta é a vontade de Deus. E não é. Vamos respeitar tudo, porque nós somos conhecedores da palavra de Deus e precisamos trazer cada vez mais orientações e mostrar que nós somos diferentes no comportamento, nas atitudes e assim por diante. Vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: a igreja paga contas. No item A, a igreja é o exemplo. No item B, a igreja é lugar de ordem. Veja só, meus irmãos, antes quero fazer um convite todo especial para você que é professor da classe dos pré-adolescentes. Veja só, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro é ser um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para pastores, superintendentes e professores da EBD. O que é dar suporte, pastor? Assista esse vídeo e veja os materiais que estamos enviando para os membros. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula.
vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Estou lhe falando que é todo o suporte, tá vendo? Slide, videochamada, despertador, artigos, resumos, gráfico, dinâmicas por escrito, dinâmica por vídeo, ideia de apresentações, certificado para encerramento do trimestre. Tudo que você precisa para ministrar sua aula, nós estamos enviando para os membros. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Se você quiser ser membro ou quer mais informações, vou deixar passando aqui agora meu WhatsApp. Você vai me chamar e eu vou tirar suas dúvidas, tá bom? Na descrição também desse vídeo tem um link do grupo de informações. Quando você entrar no grupo, eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas. Mas venha ser meu canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte para que você possa ministrar a melhor aula. Vamos para o nosso segundo tópico. A igreja paga contas. Sabemos que a lei de Deus é suprema e devemos obedecê-la. Entretanto, enquanto estivermos aqui nesta terra, as leis e autoridades terrenas devem ser obedecidas. Vale lembrar as palavras de Jesus: dê ao imperador o que é do imperador e dê a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Tem muitas pessoas que pensam, irmãos, que quando aceitam Jesus Cristo, não precisa obedecer autoridade nenhuma, não precisa pagar nada, que Deus vai tomar conta de tudo, que Deus vai repreender, que Deus vai castigar. E não é assim não, meu irmão. Deus respeita muito bem as autoridades, até porque foi Ele que o constituiu. Assim também nós, enquanto cristãos, nós devemos pagar o nosso imposto, sim. Devemos pagar as questões das leis, sim. Devemos obedecer, sim. Mas nós aprendemos, não sei com quem, a desobedecer. Muitas das vezes nós obedecemos a Deus. Imagine só o ser humano, mas esse não é o princípio bíblico. Por exemplo, a igreja paga contas. Tudo que foi imposto, a igreja precisa estar pagando, precisa estar em ordem. Até porque como é que nós vamos pregar a ordem se nós não andamos em ordem? Nós precisamos cumprir com os nossos deveres para que nós possamos solicitar os nossos direitos. Assim como a igreja tem muitos direitos, a igreja também tem os seus deveres e precisa estar executando. Tópico 2 e o item A. A igreja é o exemplo. A igreja é uma instituição que deve cumprir com alguns regulamentos previstos nas leis do estado ou cidade no qual está construída ou instalada. Da mesma forma que na casa onde moramos, devemos pagar as despesas como energia elétrica, conta de água, etc. A igreja também precisa, quanto prédio, saldar todos os seus compromissos. Por isso, Paulo confirmou os ensinos de Jesus. Portanto, pague ao governo o que é devido, pague todos os seus impostos e respeite e honre todas as autoridades. Repito novamente, a igreja precisa ser o exemplo em tudo, até porque Jesus deixou exemplo. Os apóstolos deixou exemplo. Por que nós seremos diferentes? Se Jesus pagou, os apóstolos pagavam, por que nós somos diferentes? Precisamos cumprir com a nossa papel, irmãos. E o nosso papel é andar direito em tudo. O cristão não tem somente falar em obediência. O cristão precisa obedecer. O cristão não pode tão somente pregar, cantar acerca das autoridades. Precisa também estar sujeita. Não quer dizer com isso que nós não temos os nossos direitos. Temos os nossos direitos também e precisamos estar atentos para ver se essa lei está sendo de acordo com a palavra do Senhor, se esta lei não vai ofender a nossa salvação. Porque também, se a lei for contrária à nossa salvação, nós devemos ser castigados, ser punidos, mas não devemos fazer a vontade da união, desde que a lei venha de encontro com a nossa salvação, não com relação aos nossos recursos. Vamos para o nosso tópico 2, o item B da nossa revista, a igreja, lugar de ordem. A casa de Deus é o lugar de ordem e decência, como as escrituras dizem. Romanos capítulo 13, versículo 6. Portanto, faça tudo com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 40. Ou seja, irmãos, nós precisamos manter a ordem de tudo. Nós precisamos manter o funcionamento de tudo. Nós precisamos estar estudando, irmãos. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem abrir igreja, que não sabem nem são os direitos da igreja, nem são suas obrigações. Qualquer pessoa, irmão, precisa entender, precisa ter constituído advogado, precisa estar estudando as leis do seu país para saber o que deve e o que não deve. Por exemplo, né, é obrigatório ter nas igrejas a questão de extintor. Mas isso não é por mal da igreja, não. É porque possa salvar vidas. Se a igreja pegar fogo, por exemplo, mas um fogo que não seja o fogo do Espírito Santo, precisa se apagar. E para apagar fogo, precisa ter extintores.
A igreja precisa conhecer qual o mínimo das leis para seu funcionamento, para que não possa trazer prejuízo nem para os seus membros, nem para a sociedade. E isso não faz mal para ninguém. Vamos começar a estudar aqui agora, meus irmãos, o nosso terceiro tópico. A igreja é uma organização. No item A organização institucional. No item B, aspectos da organização. No item 1, a igreja é uma organização. Você sabe o que é uma organização? Trata-se de um grupo de pessoas ou instituição que realiza ações com a única finalidade. A igreja, ao mesmo tempo que é uma organização social, é também um organismo espiritual, isto é, o corpo de Cristo reunido para adorar a Deus e anunciar sua mensagem de salvação. Veja só, para a questão da sociedade e a questão jurídica, a igreja funciona como uma associação. Já ouviu falar acerca de associação? Se reúne da escola, de pais e mestres e assim por diante. A igreja é a mesma coisa. Só que tem um cunho religioso. A igreja é uma associação onde seus membros se reúnem para estar adorando a Deus. Mas enquanto associação, ela precisa ter uma diretoria, o presidente, o vice-presidente, o secretário, os suplentes e assim por diante, que vão ser as pessoas que vão estar administrando a igreja com relação à questão jurídica. A questão espiritual é como a igreja funcionar também como organismo vivo. Quem toma conta é Jesus, o sumo pastor é Jesus. Mas enquanto organização ou enquanto associação, a igreja precisa ser presidida por um pastor ou por um líder, mas precisa ter o presidente da associação ou presidente da igreja, que funciona aqui na Assembleia de Deus com o nosso pastor, onde quem manda nesse pastor, quem envia esse pastor é a nossa convenção, a CEADEB. É isso mesmo. Então, cada igreja tem seu formato, a sua forma de governar, de administrar a igreja. Mas nós precisamos ter conhecimento para saber por que tem um secretário da igreja, por que tem um tesoureiro, porque todo ano tem a eleição, porque é assim que está no nosso estatuto. A igreja também precisa ter um estatuto organizado, registrado, para saber qual é o direito e também quais são os deveres dos seus membros. Você, por exemplo, conhece o estatuto da sua igreja? Deixa aqui nos comentários. Vamos para o nosso tópico 3, o item A da nossa revista. Organização institucional. Já na igreja primitiva, os irmãos congregavam de casa em casa e oravam juntos no cenáculo do templo, em um mesmo propósito. Atos capítulo 14, versículo 23. Nos dias atuais, a igreja é uma organização institucional construída de espaço próprio ou alugados para a realização dos cultos em adoração a Deus. As igrejas possuem patrimônios, membros, regras de regimento interno, estatuto próprio e etc. Tudo isso visando manter a boa ordem e funcionamento da instituição. Veja só, meus irmãos. Enquanto organização, a igreja precisa ter uma diretoria, que é formada normalmente, aqui, por exemplo, na Assembleia de Deus, é formada pelo presidente, que é indicado pela convenção, que é a CEADEB, também o vice-presidente e o segundo vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário e segundo secretário. Tem também a questão dos suplentes da diretoria com relação ao conselho. Conselho fiscal também precisa ser constituído, que vai estar fiscalizando a questão da receita, entradas e saídas de dízimos e ofertas. Então a igreja, irmãos, precisa estar organizada com tudo que é de direito. Precisa ter também um estatuto. O que é que tem no estatuto, pastor? No estatuto vai ter tudo aquilo que os membros podem ou não podem fazer. Todos os seus deveres e também seus direitos. O que é regimento interno, que nunca ouvimos falar? Normalmente, irmãos, nas nossas igrejas, dificilmente tem um regimento interno escrito. Mas o regimento interno normalmente tem a ver com a questão dos costumes da igreja. Regimento interno normalmente tem a ver com os costumes da igreja. Por exemplo, na Assembleia de Deus as irmãs têm que usar saia. No estatuto não está dizendo isso, mas é o regimento interno sim. Você deu para entender? Tem coisas que não está escrito, irmão, no nosso estatuto, mas já está no nosso regimento interno, que muitas das vezes é somente de um para o outro. A questão oral, funciona como a nossa tradição oral, mas, no entanto, precisa ser respeitado e também seguido. Vamos para o nosso terceiro tópico, o item B da nossa revista. Aspectos da organização. São coisas que precisam ter na igreja enquanto organização. Vejamos o seguinte, a igreja precisa ter um endereço fixo e um nome bem visível para identificá-la. Essa organização é humana, precisa cumprir as suas obrigações legais, é imperfeita e também temporal, ou seja, ela passará. Porém, a igreja espiritual não está restrita a tempo ou espaço físico, e a igreja espiritual que o Senhor Jesus voltará para buscar. Veja só, meus irmãos, as igrejas precisam ter placa, porque enquanto organização,
precisa ter placa, um endereço fixo, uma liderança, uma diretoria, cumprir as leis e assim por diante. Isso enquanto organização. Mas enquanto organismo, ou enquanto igreja espiritual de Cristo Jesus, que é a cabeça, que é o presidente geral da igreja, é o Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, enquanto organismo, enquanto organização, pode olhar, sua igreja tem um líder. Sua igreja tem um presidente enquanto organização, mas enquanto organismo é Jesus Cristo que é a cabeça, é quem manda, quem orienta e assim por diante. E nós precisamos saber diferenciar isso, irmãos. Na igreja espiritual, na igreja de Cristo, espiritual e invisível, meu Deus do céu, invisível, quem comanda é Cristo Jesus. Já na questão da organização, precisa estar restrita, precisa estar obedecendo às leis sim dos homens, senão a igreja vai fechar. E não é coisa do diabo não, são coisas daqui desta terra mesmo. Mas a igreja pode fechar suas portas enquanto terrena, mas a igreja espiritual continua viva. Quantas pessoas, irmãos, não podem ir para a igreja, mas, no entanto, é uma igreja na sua casa, cultua o Senhor, adora a Deus. Então, independente das questões organizacional, de instituição, a igreja continua funcionando espiritualmente, que Cristo Jesus é a cabeça. Onde quer que você esteja, que a sua família esteja, lá também estará a igreja, que é você mesmo, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eita maravilha, viu? Você pode dar glória a Deus por isso? Já se inscreveu no canal? Meus parabéns. Já quer ser membro? Que maravilha, viu? Vou deixar aqui meu WhatsApp para quem quiser ser membro, viu? Vamos dar seguimento aqui agora para a nossa conclusão. Vamos para a nossa conclusão. Deus espera que a sua igreja cumpra as leis deste mundo e seja o exemplo para a sociedade, que possamos, como um só corpo, obedecer à palavra de Deus, nossa lei maior. Ou seja, a igreja precisa ser exemplo em tudo. A igreja precisa ser diferente no comportamento, nas ações. Precisamos saber respeitar a todos, mas é claro que a igreja também precisa ser respeitada, até porque nós temos os nossos direitos enquanto associação, nós temos o nosso direito enquanto organização, nós temos os nossos direitos que as leis nos permitem. Por isso, irmãos, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos conhecer, vamos estudar cada vez mais. E os pré-adolescentes precisam ter conhecimento nisso, até porque futuramente serão os pastores, os missionários, e precisam conhecer das leis desta terra aqui, senão não vai conseguir fundar a igreja, inaugurar a igreja também não, viu? Mas Deus abençoe, que o Espírito Santo aplique essa palavra no meu e no seu coração. Se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações em nome de Jesus.